TV Câmara, Campinas. Muito obrigada, bom dia a todas e todos que estão aqui nos acompanhando nessa manhã. Queria agradecer muito, vou começar cumprimentando a mesa, a vereadora Débora, que está aqui abrindo a casa e trazendo um peso institucional para essa questão e à frente dessa discussão a partir do Legislativo. Obrigada, vereadora, por esse momento, esse convite. Cumprimento a todos na mesa, na figura da promotora Andréa Souza, promotora de Justiça, e do Milton Alves, da Colisão, que fizeram aqui o convite para a gente estar junto e vem trabalhando incessantemente nesse tema e na proteção dos nossos jovens. E, assim, cumprimento toda a mesa e a todos os presentes. E quero cumprimentar, de uma forma especial também, todas as servidoras e todos os servidores públicos aqui presentes, na figura da Vanecléia, da secretária, que fez uma fala super boa, super importante, colocando a infância como prioridade. Eu cheguei um pouco atrasada hoje, porque eu fui levar meus filhos de 5 e 3 anos, meu marido está viajando, e eu tive que acordá-los, fazer a comida, arrumar a cama, levá-los na escola, antes de vir para cá. Isso é colocar a nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, em ação. Nossa Constituição Federal, em artigo 227, diz que o cuidado com as nossas crianças e adolescentes são a nossa prioridade absoluta. É a única vez na Constituição inteira que a palavra prioridade e absoluta aparecem juntas. Isso nos coloca, como Estado, com a responsabilidade de olhar para essas crianças e adolescentes, e não tem, em nenhum momento, maior necessidade do que isso, do que na orfandade. Porque quando essas crianças estão desprotegidas, quando elas perdem os seus pais, o Estado tem que deve ser o principal responsável por garantir o cuidado dessa criança, por implementar a nossa Constituição Federal. E o que a gente vê é que a gente ainda está bem distante dessa realidade. A gente tem avançado muito, e durante a Covid, o esforço que foi feito em relação aos órfãos da Covid ajudou a todos na sociedade a trazer um olhar mais atento a todas as crianças e adolescentes nessa situação, por todas as possibilidades de problemas que levaram até ela, mas ainda nos obriga a entender que a nossa responsabilidade precisa ser mais e além, que a gente ainda falha com essas crianças e com esses adolescentes e que as nossas soluções ainda precisam ser aprimoradas para que não apenas a sua integridade física seja preservada, mas que a gente dê e desenvolva nessas crianças a possibilidade de elas desenvolverem seu potencial, serem quem elas são, terem o seu maior cuidado. E aqui a gente está falando de uma política de cuidado. É mais do que uma política de atenção social, é mais do que uma política de transferência de renda, é uma política de cuidado, é uma política de colocar a Constituição à frente. E isso tem sido um mote do meu mandato. A gente foi autor da lei do PL da Covid, dos órfãos da Covid, na perspectiva do Estado. A gente está ampliando e fez essa discussão de ampliação para que a gente realmente atenda todos os órfãos. A gente tem pensado e nos desafiado a pensar quais são outras soluções possíveis. A secretária citou a Gene, a gente tem uma proximidade muito grande, a gente é autor da PL de aprimoramento e fortalecimento da política de acolhimento familiar no Estado de São Paulo, que é uma solução diferente, que tem dado bons resultados, e a gente tem certeza que essa nossa responsabilidade não pode ser esquecida. O que a gente vê muitas vezes, e aqui eu quero parabenizar toda a mesa presente, que é esse tema sai do nosso radar, ele cai no esquecimento. E não pode. Essas crianças e esses adolescentes têm que ser nossa prioridade, então parabenizo a todos e todas que vêm trabalhando para isso. A gente sabe também que a orfandade, que já é crítica por si só, ela se torna pior quando atravessada pelas muitas realidades da nossa sociedade. Ela se torna mais cruel quando atravessada pelo racismo, se torna mais cruel quando atravessada pela vulnerabilização social, pela exposição à violência e pelo feminicídio. Quando a gente tem a orfandade com todos esses elementos, a gente tem crianças e adolescentes ainda mais vulnerabilizados, ainda mais afastados da possibilidade do seu desenvolvimento pleno, de serem quem eles são. Isso nos traz mais obrigação de pensar nessas transversalidades como prioridade e como política pública. Como é que a gente atende uma criança órfã que perdeu a mãe vendo um assassinato da sua mãe pelo seu pai?
Como é que a gente tem um programa de realmente cuidar disso? Como que a gente olha para esses irmãos? Como que a gente olha para isso de uma forma mais integral? A criança e o adolescente a partir da perspectiva do ECA, de uma forma integral como um sujeito de direitos. E esse vem sendo o nosso desafio. A gente vem trabalhando bastante dessa perspectiva de trazer essa integralidade entre as instituições. Ninguém vai fazer nada sozinho, a gente precisa do legislativo, a gente precisa do executivo, a gente precisa do poder judiciário, a gente precisa do terceiro setor, a gente precisa da academia, a gente precisa da rede de proteção de crianças e adolescentes, a gente precisa das servidoras e dos servidores, a gente precisa da sociedade. E, para isso, a gente precisa trazer esses momentos de diálogo e articulação, e acho que esse é um seminário importantíssimo para fortalecer isso, fiz questão de estar presente, e assim a gente precisa levar isso para outros setores da sociedade. Então, eu vim aqui prestigiar e agradecer a oportunidade de trazer esse tema à baila, trazer esse tema à discussão, deixar o meu compromisso pela Frente Parlamentar pela Primeira Infância, deixar o meu compromisso com o nosso mandato em fortalecer todas as ações que estão para acontecer aqui em Campinas, que estão sendo desenvolvidos e que possam nascer a partir desse seminário como ideias e aprimoramentos para que a gente também possa levar para as outras 645 cidades do Estado de São Paulo, para o nosso Estado como responsabilidade também, colocar a Assembleia Legislativa como mais um parceiro nessa causa e ter certeza, a secretária falou que Campinas vai se tornar uma referência, que já é uma referência. Acho que Campinas vem fazendo um trabalho de proteção à infância e à adolescência muito significativo. O Thiago está aqui, não me deixa mentir. O projeto, o PIC, é uma grande referência. A gente leva para vários municípios, fala, olha que legal, dá para fazer, tem sido feito. Eu fiquei muito feliz de ouvir sobre o auxílio natalidade. A gente fez um seminário semana passada sobre o aleitamento materno, e a gente tem visto cada vez mais mulheres que não estão no mercado de trabalho formal, procurando as creches a partir de 10 dias, 20 dias dos bebês, porque precisam se alimentar, e esse auxílio ajuda a que essas mulheres possam ficar com seus filhos, criar vínculo, amamentar, fazer todo o desenvolvimento necessário nessa fase, que é tão importante para o resto da vida. Então, parabéns, Campinas. Acho que vocês têm vários programas à frente, estão fazendo um bom trabalho, e a gente quer aqui fortalecer o trabalho de vocês, dar novos passos e também poder aprender e replicar para o resto do Estado, porque todas as crianças e todos os adolescentes merecem a nossa atenção. Muito obrigada. Nós retornamos agora a palavra para a presidente da mesa, vereadora Débora Palermo. Bom, quero agradecer a fala, né, de todos desta mesa, falas muito importantes. A gente vê em que lugar que está Campinas, né? Em que lugar essa cidade se encontra no cenário nacional. E que bom, né? Mas ainda temos, como a doutora Andréia fala, a gente está feliz, mas não está satisfeita, né? A gente precisa continuar caminhando aí. A orfandade é um tema que, às vezes, as pessoas preferem não falar. Tem alguns temas, algumas coisas que parece que as pessoas não querem trazer à discussão, porque é mais fácil deixar lá, quietinho. Aqui, quem já perdeu pai e mãe adulto, como eu perdi meu pai há 2 anos atrás, sabe a dor que é. Agora, imagine, faça esse exercício. Lembre de vocês pequenos, crianças, se tivesse faltado o teu pai e a tua mãe, ou ambos, ou seu pai tivesse matado a sua mãe. Eu, sinceramente, não consigo me colocar nesse lugar, porque a dor me impede. Então, é disso que nós estamos aqui falando hoje. É dessa dor. Que, se nós não falarmos, ninguém falará por eles. Então, nós estamos aqui para tratar dessa dor, tratar dessas crianças, cuidar delas com o carinho que elas merecem, com o cuidado que elas merecem. Essas vítimas, né? Esses são realmente vítimas da sociedade. Então, o que a gente quer aqui hoje, eu quero, e com certeza todos nós queremos, provocar
que não só Campinas, mas que comece aqui hoje, um movimento que saia daqui e que se espalhe por todo o Brasil, provocando os outros municípios, o Estado, o país, a olhar para as nossas crianças como realmente prioridade absoluta, como proteção integral, como destinação privilegiada dos recursos públicos e prioridade absoluta nas políticas públicas para a infância e adolescência. Muito obrigada, um excelente seminário. Agora nós vamos desfazer essa mesa, mas nós vamos assistir o Elias. O Elias, ele é... Deixa eu ler tudo para não esquecer. Elias de Souza Oliveira, ele vai, de maneira remota, se apresentar, e ele faz parte do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o CONGEMAS. Um ótimo seminário a todos. Ah, tá certo. Então, a mesa vai continuar. Depois a gente abre, no final a gente abre a palavra. Só um minutinho. O Elias vai falar e nós vamos ficar aqui na mesa. Ah, joia. Bom dia. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Só um minutinho. Ela é deficiente auditiva. Não tem intérprete. Nós temos o intérprete na casa? A TV Câmara tem. Só um minutinho. Na transmissão ao vivo tem o intérprete. Ela quer ouvir. Não, mas tem 2 intérpretes, isso eu sei. Tem, só um minuto. No ao vivo aqui ao lado. Não tem audiência pública. Agora, no momento, não. A intérprete de Libras da casa está na audiência pública aqui ao lado, e nós, no momento, não temos outra na casa para que faça... vai ser gravado e vai ter o intérprete na gravação, mas é mais uma questão que a gente tem que pensar, né, nessa casa. Né? É mais uma lei que tem que sair do papel. Eu peço desculpas em nome da casa, viu? Em nome da casa eu peço desculpas, mas esse seminário, a princípio, ele seria transmitido todo ao vivo. Mas teve uma audiência pública que precisou ser feita hoje. Nós pedimos até que ela fosse adiada, mas parece que não foi possível. Por isso que ela vai ser interrompida agora, mas à tarde nós teremos a intérprete o tempo todo nas palestras. Obrigada. Então, vamos assistir o Elias. Depois a gente vai desfazer essa mesa para assistir um vídeo. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Vou fazer a minha audiodescrição muito rapidamente. Eu sou um homem negro, de pele clara, careca, tenho 1,80 m de altura, estou usando um óculos marrom, armação marrom, uma camisa verde, e ao fundo aqui da minha sala tem uma paisagem bege, que é o fundo da minha sala de trabalho, aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social em Foz do Iguaçu. Em nome do CONGEMAS, do Colegiado Nacional de Gestores e Gestoras Municipais da Assistência Social, eu queria primeiro agradecer a possibilidade e oportunidade de estarmos participando deste primeiro seminário sobre orfandade e direitos em Campinas, né, um seminário que coloca a orfandade na agenda pública, no debate público, no debate político, acerca das desproteções sociais envolvidas nessa situação. Quero cumprimentar o Legislativo, nas pessoas da vereadora Débora, do vereador Paulo, cumprimentar a Vandercleia, a secretária de Assistência Social de Campinas, o Ricardo, que representa a Secretaria de Saúde, a deputada Mariana, a doutora Andréia, a promotora, Milton, nosso parceirão aí da Coalizão Orfandade e Direitos, né, que nos proporcionou esse diálogo, a Tatiana, assistente social da FEAC, e o delegado, o doutor Ribas, delegado da Infância e Juventude.
E quero fazer uma saudação especial, porque eu sei que está aí na plenária, né? Primeiro, saudar todos os trabalhadoras das diversos órgãos, das políticas públicas que se encontram aí nesse espaço, né? Saudar os conselhos de direitos e políticas públicas que estão aí nesse espaço também, e cumprimentar de modo especial a professora Aldaís Esposati, que eu sei que está aí acompanhando este seminário, e que acho importante a gente pontuar que o debate acerca da orfandade, ele ganha um corpo, ele sai da invisibilidade a partir, né, dos efeitos da Covid-19. Né? É ali que nós começamos a olhar para a forma como a qual essas crianças, adolescentes, jovens, né, passaram por um processo a vivenciar um conjunto de desproteções sociais acerca da orfandade. Mas ali mesmo, no próprio diálogo, a gente já dizia, a gente precisa pensar em que orfandades, de que orfandades nós estamos falando. Né? A orfandade como um fenômeno mais complexo, mais amplo, maior. É diferente eu falar de uma orfandade, de uma criança que perdeu os pais ou um dos pais, ou falar de uma concepção de orfandade para aquele conjunto familiar que perdeu a pessoa que fazia provimento familiar, por exemplo, para os seus pais, para os seus filhos, enfim. Né? E essa ideia, essa discussão, ela caminha por esse processo. Pensar o conjunto das desproteções sociais, acho extremamente importante, ver o quanto Campinas avança quando fala, né, coloca uma lei de orfandade para tratar dos órfãos da Covid, depois dos órfãos do feminicídio, mas a gente fica sempre pensando muito, né, de que essa discussão ela tem que ser ampliada para a gente pensar, por exemplo, nos órfãos do conjunto das violências do Estado brasileiro. Né? A gente precisa entender como é que ficam aqueles órfãos vítimas de grandes chacinas, como é que ficam aqueles órfãos vítimas das grandes ações policiais violentas promovidas pelo Estado, né? E que precisamos entender. A gente precisa aprofundar o diálogo com o sistema de justiça, porque é importante ter parceiros como a doutora Andréia, que teve aí agora, mas o sistema de justiça como um todo precisa entender e é fundamental para que a gente possa, inclusive, produzir informações sobre orfandade. Né? Para ter, e como é que a gente incorpora isso no nosso cotidiano, do ponto de vista do nosso trabalho e da ampliação da proteção social. E lembrando que nós estamos falando de uma proteção social, numa concepção mais ampla, que combina não só a renda, mas combina o conjunto de outras proteções do ponto de vista de cuidados, de atendimento, né, na esfera da proteção social, na saúde, na educação, que essa criança, adolescente, esse jovem, essa família vai precisar, né, ser protegida. Nós precisamos olhar efetivamente para as alternativas que estão postas aí. A gente precisa olhar, por exemplo, acho que teve uma grande iniciativa que parte do Consórcio Nordeste, que a gente precisa estudar, precisa fazer os apontamentos necessários em torno daquele debate, daquilo que está posto, como as ações de alguns estados, Maranhão, Pernambuco, enfim. A gente precisa olhar e pensar como é que a gente constrói uma intervenção, um diálogo, por exemplo, com a própria Câmara dos Deputados em Brasília, que já começa a caminhar e apresentar projetos de lei que tratam da orfandade, mas que quando a gente para analisar, tem lacunas enormes do ponto de vista da concepção e do ponto de vista do que é proteção mesmo a esse grupo, né? Nós precisamos efetivamente olhar para esse país, para a dimensão que ele tem e pensar as questões regionais, as questões locais que vão incidir sobre proteção. Pensar programa, por exemplo, a gente precisa falar do programa de guarda subsidiada, se tornou uma das alternativas, não diretamente para atendimento dos órfãos da Covid, mas que em alguns municípios, né, foi uma das alternativas presentes e que contribuiu muito. Então, a gente precisa colocar isso para ampla discussão. Pensando nisso, quero aqui anunciar que o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, nós estivemos reunidos nesta semana
né? A comissão organizadora do nosso encontro nacional, que vai acontecer de 24 a 26 de outubro, em Recife, Recife e Olinda, no estado de Pernambuco, no Centro de Convenções, e nós vamos ter uma mesa, um painel para discutir as orfandades, né? Para discutir a questão da orfandade. Trazer isso para dentro do debate dos gestores municipais, trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, mas também com os trabalhadores, né, das outras políticas públicas que interagem. A gente precisa entender como é que a gente, por exemplo, a gente acompanha alguns trabalhos de busca ativa e foi olhar as crianças com reiteradas faltas, por exemplo, na educação, e o que aparecia lá era negligência. E quando a gente vai olhar para ver a situação de fato, essa criança era uma criança que passava por uma situação de orfandade, né? A negligência do Estado se traduz através de desproteção social, né? Essa desproteção social que a gente está falando aqui, ela é construída pelo Estado. Portanto, nós temos desafios enormes. Quero mais uma vez agradecer à coalizão pela possibilidade de participação nessa mesa. Congemas vai estar à disposição, compõe a coalizão, né, para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade mais justa, com proteção social e tratar com a centralidade necessária a questão que envolve as orfandades, as infâncias no Estado brasileiro, para pensar as proteções necessárias. Muito obrigado. Muito obrigada, Elias, pela participação. Obrigado a todos os componentes da mesa. Agora nós vamos fazer essa mesa. Eu acabo de receber a notícia de uma mãe aqui. Acabou de falecer uma amiga, deixando 2 filhos pequenos. Então, é disso que nós estamos falando hoje. São mais 2 órfãos que choram sem violência, sem Covid, mas também perderam as mães, né? É disso que nós estamos falando. Obrigada, um excelente seminário a todos. Nós assistiremos agora uma reportagem da TV Câmara sobre o assunto tratado no seminário de hoje. Um estudo publicado pela revista científica The Lancet revelou que a pandemia da Covid-19 deixou ao menos 3,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de orfandade no mundo durante os primeiros 20 meses da pandemia. O levantamento apontou ainda que, no Brasil, quase 170 mil crianças e adolescentes perderam o pai ou a mãe para a doença no mesmo período. O estudo da revista científica considerou como órfãos pessoas de até 17 anos que perderam um dos pais para o coronavírus. Nos 2 primeiros anos da pandemia, mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por Covid-19 no país. A conclusão é de um estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, divulgado pelo Observa Infância, que é o Observatório de Saúde na Infância. A crise sanitária instalada pelo coronavírus apenas evidenciou e potencializou um problema que já existia. Isso porque são diversas as causas que podem levar uma criança ou adolescente à situação de orfandade. Na Câmara, o assunto também preocupa o Legislativo.
com as propostas de lei e o acompanhamento de políticas públicas. A vereadora Débora Palermo é autora da Lei nº 16.200, de 16 de março de 2022, que instituiu um plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela Covid-19 no município de Campinas. Débora também propôs a Lei nº 16.349, de 28 de dezembro de 2022, para proteger as crianças e adolescentes em situação de orfandade causada por violência doméstica contra a mulher. Nós começamos com os órfãos da Covid, né, em situação de orfandade pela Covid, porque era o período de pandemia e muitas crianças perdendo pai e mãe, ou só pai ou só a mãe, em situações bem difíceis. E depois nós também, pelo aumento de feminicídio, que, né, na questão do feminicídio, nós temos que considerar que a criança, no mesmo dia, na mesma hora, normalmente é o pai que mata a mãe, ou ele se mata, ou ele vai preso, ou ele foge. Então, a criança ou adolescente perde o pai e a mãe. Aí tem um grupo de irmãos, vamos dizer 3 irmãos. Um vai com a avó, outro vai com o tio, outro vai com outro tio. Então, eles perdem o pai, a mãe e os irmãos. As leis, no entanto, ainda não foram regulamentadas pelo Executivo Municipal. E sem a regulamentação, não tem como a gente, vamos dizer, cobrar esse atendimento. Então, eu fiz um requerimento ao prefeito, perguntando, questionando como vai se dar essa regulamentação, quando vai ser, quem vai atender, quem está pensando nessa política pública, para a gente provocar também que o poder público faça a parte dele, que é o atendimento dessas crianças. Paulo Búfalo, que também acompanha esse tema de perto, fala do papel para garantir o direito das crianças e adolescentes em sua totalidade. Não é só uma questão de abrigo ou de alguém que adote essa criança, mas é pensar na sua integralidade, no seu direito à educação, à cultura, ao lazer, enfim. Aqui na casa, inclusive, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente que foi criada por minha autoria. A decisão de encaminhar crianças e adolescentes em situação de orfandade para um abrigo ou família extensa cabe ao juiz da infância e da juventude, após a avaliação do caso pelo Conselho Tutelar e Ministério Público. O Ministério Público local foi pioneiro na identificação de crianças em situação de orfandade pela Covid-19. O número expressivo de crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis legais para a doença começou a ser percebido pela promotora de justiça da Infância e Juventude no final de 2020, por conta da recorrência dos pedidos de guarda. O município de Campinas é o primeiro do Brasil que tem um plano municipal. Nós temos planos estaduais, nós temos um plano na capital de São Paulo para órfãos por feminicídio, e agora, daí logo em seguida veio uma lei, está aqui em Campinas também, para a orfandade por feminicídio, mais ou menos nos mesmos termos. Não dá para segmentar a criança, né? Órfão é órfão, não importa a origem, né? Ou qual é a condição de por que se tornou órfão. E agora também existe um aceno do governo federal de que a orfandade vai ser prioridade no próximo orçamento. Então, a gente tem também assim, uma expectativa boa de que Campinas consiga ser incluída aí, né, sei lá, em alguma verba, algum benefício que possa vir do governo federal, porque já é um município que já vai ter um plano. Por sua atuação frente ao tema, Andréa acabou integrando o grupo de coalizão nacional pelos direitos de crianças, adolescentes e jovens sob orfandade da Covid-19, que vem realizando estudos, levantamento de dados e diálogos sobre a orfandade, e em específico da orfandade da Covid-19. Isso é uma coisa nacional, tanto é que a coalizão é nacional, né? Nós temos órfãos, começou também por Covid, daí se ampliou, no Brasil inteiro e mais, no mundo inteiro.
de crianças no mundo inteiro que estão órfãs, desprotegidas por causa de uma doença. Em Campinas, a rede de acolhimento tem capacidade para abrigar 402 crianças e adolescentes. E apesar de ter 323 acolhidos, não há nenhum em situação de orfandade. O município teve 5.501 óbitos por Covid-19, desde o início da pandemia até o dia 31 de agosto deste ano, segundo o levantamento atualizado pela Prefeitura. A secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, lembra que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a família extensa é a primeira opção para o acolhimento. Família extensa, quando a gente fala de familiares que estão próximos, que não pai, que não mãe, mas um avô, um tio, alguém que faz parte do convívio daquela criança e adolescente e que pode assumir as responsabilidades e o cuidado daquela criança. Para garantir a proteção às famílias, o governo municipal instituiu o Auxílio Campinas Protege, no período mais crítico. O benefício de R$ 1.666,53 ajudava na renda dos lares que registraram o óbito de um ou de ambos os pais a partir da vigência do estado de calamidade pública. Mesmo após a pandemia, os casos são acompanhados pela assistência social. Foram 28 famílias que deram entrada e receberam esses pedidos. Esse auxílio, ele vigorou apenas no estado de calamidade. Uma vez que o estado foi revogado, a lei deixou de existir também, mas não deixou de cumprir o seu papel, que naquele momento era proteger as crianças e adolescentes que perderam pai ou mãe devido ao Covid. Eles foram inseridos nos CRAS, acompanhamento, e quando há alguma violação de direito, nos CREAS. Então, nós temos uma rede socioassistencial que é aberta para acompanhar e atender essas famílias. O procedimento aberto pela Promotoria da Infância para mapear as crianças e adolescentes que perderam os pais para a Covid-19 e acompanhar as políticas públicas necessárias para ampará-los, identificou 458 menores de 18 anos nessa situação em Campinas. A família do Jonas é uma entre tantas outras impactadas pela crise do coronavírus. Ele perdeu a esposa em 2021 para a Covid-19. Fernanda ficou internada quase um mês e não resistiu à doença. Ela tinha 32 anos. Foi muito difícil, né? Eu tive que se adaptar em tudo. Pedi muito a Deus, né, que desse força para nós, para não acontecer de entrar em depressão. E ela era meu braço direito, né? David tinha uns 7 anos, mais ou menos. E o Samuel também, era bem pequenininho. O Samuel aqui, ele era o mais pegado com ela, né? Que ele era o mais pequenininho. É o que sentiu mais a falta também dele. Mas o meu irmão não sabia tanto que ele era mais apegado com a minha mãe. Aí às vezes ele ficava chorando. Aí eu ia lá no cantinho que ele tava chorando, ia lá e dava uns conselhos para ele. A morte da mãe mudou a vida da família. O pai precisou reestruturar toda a sua rotina para conseguir cuidar dos 2 filhos. Jonas fechou o comércio que tinha no centro da cidade e atualmente trabalha em casa, fazendo marmitas para vender. Uma barraca que eu tinha. Aí eu tive que fechar, porque não tinha quem assim, cuidasse dos meus filhos, né, para levar para a escola, limpar a casa, fazer as coisas de dia a dia, né? Apesar da ajuda dos parentes, amigos e do benefício que recebeu da prefeitura, Jonas diz que fez falta um suporte emocional para as crianças. Principalmente psicólogo, alguma pessoa assim para vir conversar com eles. Praticamente eu que fui o psicólogo dele, eu conversava com eles no dia a dia, fui explicando até eles entenderem o que aconteceu, né? A secretária municipal reforça a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para a proteção e cuidado das crianças e adolescentes. É importante trazer o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança e adolescente tem prioridade absoluta e que é, sim, responsabilidade da família, do Estado, da sociedade, guardar os direitos da criança e adolescente. A promotora da Infância e Juventude de Campinas trabalha agora junto à Polícia Civil para tentar identificar outros casos de orfandade. E os outros órfãos, em geral, porque mortal todo mundo é, né? Então, assim, pessoas que os pais morreram
por doenças, por causas naturais, por acidentes, por enfrentamentos aí enfim, com a criminalidade ou com a polícia mesmo, né? Violência urbana, acidente de trânsito, enfim. Esses dados a gente ainda não tem. Os pesquisadores da Imperial College de Londres, que fizeram o artigo lá do The Lancet, eles ampliam o conceito de orfandade para também aquelas crianças que perderam os cuidadores primários, né? Então, aquele avô que cuidava da criança, que não é o pai, mas que causa a mesma desproteção que a perda do pai e da mãe causa, né? Então, aqui a gente está tentando trabalhar com esse número, mas nós não conseguimos identificar, porque esses não estão na certidão de óbito. Então, também isso é uma outra situação que a gente está querendo ver como que a gente pode, de uma certa forma, amarrar dentro do serviço da rede protetiva para que essa criança também seja identificada, né? A coalizão entende que é preciso criar uma política para a orfandade de forma ampla, voltada não só aos descendentes de vítimas da Covid-19, e vê o seminário como uma primeira discussão para fortalecer a implantação de proteção em rede. Todas essas situações em que a criança perde um dos seus cuidadores, precisa de proteção, e a gente tem trabalhado como coalizão para que, por exemplo, o sistema de justiça melhore a notificação dos casos de morte, já identificando quem é aquele cuidador que deixa crianças e adolescentes menores de idade, para que esses tenham proteção imediata, que no sistema de saúde você tenha toda uma sistemática de acolhimento dessas crianças enlutadas, de suas famílias, para que não haja risco ao seu desenvolvimento normal. Esse trabalho pioneiro da doutora Andréia também estimulou o poder público municipal a criar um conjunto de legislações que protegem essas crianças e adolescentes e suas famílias e ampliando, inclusive, essa proteção para o conjunto de orfandades. O município está constituindo um sistema de proteção à orfandade que é exemplar no Brasil, por 2 motivos. Ele não se limita à transferência monetária e ele, de fato, garante o trabalho em rede a partir da identificação do caso de orfandade. E ele permite um acompanhamento de longo prazo. Então, a gente espera fortalecer o comitê com esses atores de um lado e melhorar as políticas que estão em andamento, tornando essas políticas mais universais e mais eficazes, baseadas em evidências, em produção de pesquisa aplicada. Daí a importância das universidades, principalmente da Unicamp, que é nossa parceira também, através do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, e outras que venham a somar nesse esforço. Neste momento, convidamos para a primeira mesa com o tema Orfandade como Desproteção Social. Primeiramente, Milton Alves Santos, da Coalizão Nacional Orfandade e Direitos e Ação Educativa. A professora doutora Aldaísa Esposati, assistente social, professora titular sênior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Chamamos Dr. Cristiano Boccolini, pesquisador vinculado ao Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, que se encontra, neste momento, em via remota. Também chamamos, também em via remota, o Dr. Seth Flexman, professor associado do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e Alexandra Pereira Blekinsop,
pós-doutora em Estatística, pesquisadora associada do Imperial College de Londres, também via remota. A mediação é com Milton Alves Santos. Oi. Ótimo. Primeiro eu queria, antes de abrir essa mesa, efetivamente, fazer um registro da importância desse documentário de natureza jornalística, tem um tom documental pelo ineditismo, né? Então é mais do que um simples programa jornalístico aqui da TV Câmara. É importante dizer que ele foi fruto do trabalho desse grupo, que tem se reunido aí desde março, né? Tanto para o alinhamento da abordagem de como tratar com cuidado esse tema, de maneira também a mobilizar a sociedade aqui de Campinas para entender o fenômeno e os operadores do direito em todas as políticas, de um lado, e a própria identificação, mobilização das famílias para que elas pudessem ocupar o que a gente está chamando de fala pública, de elaborar essa fala pública e de ocupar a cena pública para além do relato das demandas mais individualizadas. Então, eu queria agradecer a toda a equipe aqui de comunicação da TV Câmara, a equipe de campo, assim como os dois mandados da vereadora Débora Parema, do vereador Paulo Búfalo, que fizeram todo o esforço para esse documentário sair num prazo recorde, né? E isso também não seria possível, eu já fiz essa referência aqui ao presidente da Câmara, se a Câmara efetivamente não tivesse presente. Então, vamos seguir aqui com a mesa da questão das proteções e desproteções, o lugar da família na problemática da orfandade. Como já foi dito, nós teremos a participação de pessoas que têm um reconhecido conhecimento nesse tema. Vou começar apresentando a professora Daís Esposati de maneira breve. Não é fácil, viu, professora Daís, te apresentar de maneira breve, mas eu acho importante a apresentação. Então, eu fiz um esforço, porque é um currículo que o currículo é um livro quase. Então, a professora Daís Esposati é professora doutora da PUC de São Paulo, atualmente é professora titular sênior dessa universidade, onde ela implantou e coordenou o NEPSAS, Núcleo de Estudos e Pesquisas de Assistência Social, foi diretora da Faculdade de Serviço Social e reitora comunitária dessa mesma universidade. Mestre e doutora em Serviço Social, pós-doutora pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Eu vou seguir porque eu acho importante mesmo. A professora Daís tem uma contribuição, mas está terminando, é bem curtinho. E não vai ser descontado do tempo, fique tranquilo, porque é pouco tempo. A professora Daísa tem sido reconhecida, né, por sua atuação política, o Elias do Congemas lembrou disso, na assistência social, foi gestora pública, tanto do tema das administrações regionais, quanto de assistência social na cidade de São Paulo, foi vereadora por 3 mandatos, eu queria chegar nessa parte, então conhece, né, as lógicas legislativas, também é pesquisadora de carreira do CNPq, consultora internacional e atua como militante na Rede Brasileira de Renda Básica, assim como foi e é colaboradora da Coalizão Orfandade e Direitos. Obrigado, professora. Já está? Alô? Muito obrigada, Milton. Meu bom dia a todos. E, na verdade, tem muita coisa para dizer, porque já vivi muitas décadas, né? Então, acumula. Eu quero realmente cumprimentar esta Câmara, cumprimentar a senhora
vereadora, autora das leis, cumprimentar todos aqui que estão, conselheiros, trabalhadores, sobretudo da política de assistência social. E eu gostaria, vocês vão notar que eu nunca vou falar assistência, porque isso é uma semântica errada. Nós somos da política que está na Constituição de Seguridade Social, que é a política de assistência social. Eu queria dizer a vocês que isso não é pouca coisa, porque, por exemplo, na própria mesa de abertura, uma das falas fez uma distinção de proteção social e cuidados. A ausência de cuidados em proteção social é uma desproteção. Portanto, não cabe fragmentar uma política de seguridade social como se saúde não tivesse cuidados, assistência social não tivesse cuidados. Nós temos que zelar para que, efetivamente, eles sejam cuidadosos, mas não da sua inexistência, o que provocaria, erroneamente, uma outra política pública e segregaria a assistência social a uma ausência de cuidados. Cuidado com isso, muito cuidado com isso, com o direito de cidadania. Mas, então, começo por aí para dizer que nós estamos com um tema, efetivamente, já aqui colocado, que ele é muito ou quase nada realmente discutido. Por quê? Porque, historicamente, e nós temos desde a roda dos expostos, a questão do órfão e da orfandade era uma questão da família ou, na verdade, da caridade. Então, não existia absolutamente uma responsabilidade da sociedade coletiva e do Estado nessa atenção. E como ainda não há o suficiente, estamos discutindo legislações no município exatamente pela ausência. Então, esta mesa e aqueles que vão aqui falar, que vão, sobretudo, mostrar a existência factual da orfandade, ainda que ligada à questão, digamos, mais da saúde, mas eu acho que é importante nós termos isto muito claro, que, na verdade, a sociedade, e Engels diz isso muito bem, que a sociedade só olha a orfandade do ponto de vista da herança, da riqueza, a quem cabe o quê? Isso, principalmente, na ação da justiça. Tanto que a justiça se divide, ao tratar o tema, entre vara da família e vara da criança e do adolescente. E isto, se nós estamos ligados, efetivamente, aos direitos da criança e do adolescente, e, por favor, não me usem o termo menor, se estamos ligados à criança e adolescente, nós temos realmente que entender que cabe à vara da infância lidar com esta questão da orfandade. Esta é uma questão ainda que rola, e daí nós não temos, em termos da justiça, uma unidade de informação sobre quais são as crianças ou adolescentes sob guarda, sob tutela, face à questão da orfandade. Não existe essa plataforma. E quero dizer que isso é tão fato que, vou dizer de uma coisa corriqueira, eu acho que a gente aí teve, e ainda talvez reduziu um pouco na mídia, a discussão sobre a morte do Gugu Liberato e a divisão da herança entre os filhos. Nunca, não se toca na questão dos filhos, mas se quem vai ter o poder é o filho, são as irmãs, quem é? Então, veja que a própria exploração da mídia, né, ela traz outra vez essa discussão da relação
que um analista histórico evidente fez ao considerar essa questão da família. Mas eu queria sublinhar uma outra questão, que se ressalta, como aqui foi ressaltado, o papel da Câmara Municipal de Campinas e, realmente, da promotora Andréia Souza Santos pela inauguração de uma responsabilidade e de uma preocupação. Então, aqui nós estamos analisando municípios, mas, de forma geral, o Estado de São Paulo é atrasado no tratamento dessa questão. Isso foi dito pelos participantes juristas do seminário que tivemos em fevereiro no Ministério Público de São Paulo. Por quê? Porque, ainda em 21, os 9 estados do Nordeste fizeram realmente, pelo consórcio que mantém, a unidade de um programa, Nordeste Acolhe. E começaram, através, aí sim, de outro caminho, que foi o Estado, a criar uma possibilidade, né, de que cada estado definisse a forma de acolhida. Isto tem encontrado avanços, mas também problemas, porque, acho que foi Milton que disse isto na outra mesa, de que o lugar efetivo da concretização da proteção é o município. Então, nesta altura, não ter, né, o compromisso municipal. E quem? É do campo, da política de assistência social, desta proteção social de seguridade, sabe que a base do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que lida diretamente com o cidadão, é o município. Nós não estamos falando aqui, né, de outras formas. Isso, as políticas realmente que têm esta atenção social são, sobretudo, municipais. Então, eu penso que nós estamos enfrentando também este atraso, né, do ponto de vista de uma política estadual e da congregação realmente de municípios. Não temos consórcios que permitissem isto. Então, São Paulo, cidade, por exemplo, é o atraso do atraso, certo? Embora, na verdade, nós tivéssemos, enquanto coalizão, todo um movimento de estimulação de projeto de lei, não conseguimos ir adiante. Não houve realmente uma acolhida, né, pela Câmara Municipal para que isso seguisse. Então, acho que outro cumprimento a Campinas. Não basta a iniciativa. É preciso levar realmente a lei ao fim e ao cabo, e, como disse a promotora Andréia, é preciso o quê? A vacinação da lei. Ela precisa pegar. Então, acho que nós temos essa campanha de vacinação de fazer com a saúde, que é a vacinação da lei, não só da polio, né, que está aqui, digamos, neste fomento, neste momento. Então, eu diria que, de fato, nós temos uma grande questão entre nós, além destes atrasos do Estado está assumindo, que é o seguinte: a criança e o adolescente não têm, de fato, uma proteção social afiançada. Nós não temos no país uma igualdade de tratamento da criança e adolescente. Sempre digo o seguinte: quando uma sociedade paga R$ 57,00 de salário família e, ao mesmo tempo, paga como valor do dependente para desconto do imposto de renda R$ 189,90, esta sociedade não está olhando a criança, porque ela não considera que haja o mesmo tratamento pelo Estado dessa criança, por exemplo, no valor de benefício. E a mesma crítica nós podemos realmente fazer, por exemplo, ao valor que é atribuído à transferência de renda como programa nacional.
que limita a R$ 218 por mês por pessoa para receber o benefício. Então, isto abre aqui uma boa discussão. A universalidade da orfandade é pela questão vivenciada pela criança e adolescente ou é por esta palavra de múltiplos sentidos de vulnerabilidade? Usa-se vulnerabilidade para tudo. Mas que, no fundo, ela quer dizer aqueles que têm uma vida precária porque recebem menos, porque são vulnerabilizados. Então, inclusive, isso, por vezes, é uma discussão na questão de concessão de benefício. E estabelece, por exemplo, que, para receber, precisa estar no CAD único. Isto é, precisa ter a aliança de duas precarizações. A precarização das condições de vida e a precarização pela orfandade. Será que isso é, na verdade, apoio ou castigo? Eu penso que essa é uma discussão extremamente importante que nós temos que estabelecer. Inclusive, ela envolve uma outra dimensão, porque, para usar um serviço socioassistencial, é preciso ter cadastro único. Como? Saúde não pede CAD único. Como? Escola não pede. Por que os serviços socioassistenciais pedem CAD único? Só se você tiver na miséria que você pode? Como assim? Então, nós temos, né, também uma visão extremamente reducionista. Então, a proteção social que nós estamos discutindo da criança e do adolescente em vulnerabilidade tem a ver também com a precarização da proposta de proteção social que nós temos com criança e adolescente. Por isso, não podemos absolutamente dizer que nós temos, digamos assim, uma seleção também, outra seleção, de tipo de orfandade. Porque o que nós temos efetivamente aqui, eu acho que foi bem colocado aqui, isto na mesa, né, que não é a causalidade da orfandade que está em questão, de forma geral, certo? Mas, sim, a condição desta criança ou adolescente. Mas aí, quem vai falar a seguir, certamente, abordará isso. Não há dúvida que algumas causalidades da orfandade, elas acontecem por omissão do Estado. E que, portanto, é uma situação de exigência de uma reparação. Aí, isto é outra questão. Se na atenção das necessidades materiais e imateriais de uma criança e de um adolescente, nós, na verdade... não, é que era uma mão levantada, mas não era conosco. Nas necessidades materiais e imateriais da criança e do adolescente, nós também temos que considerar uma reparação do Estado. Mortes, por exemplo, pelos acidentes que aconteceram no litoral norte, deixaram órfãos? Não deixaram. Não temos esse dado. Mortes, por exemplo, pelas represas de Brumadinho, Mariana, deixaram órfãos? Com certeza. Temos isso? Não. Mas elas foram causadas, exigem uma reparação, não houve a proteção. Então, eu penso que nós estamos diante, inclusive, de um campo para a própria justiça para analisar este conceito de reparação. Entende? Quer dizer, nós temos muitas questões, né, que vão diferenciar, claro, a morte acidental, não é, de uma outra questão colocada, além do que a pandemia da Covid, ao
criar, né, esta manifestação da orfandade, ela cria uma geração de órfãos por 20 anos. Porque há, na verdade, infelizmente, no Brasil, um número excessivo de mortes. Eu tentei levantar dados internacionais, e na Europa, por exemplo, não se consegue, porque Holanda, Portugal, não tem uma concentração que possa definir realmente que haja, com a pandemia, um número assombroso, como é o nosso caso. E aqui, Milton também já fez referência, é que... isso era o meu tempo? Era, sim. É que, na verdade, a pandemia, ela gera, e não só da Covid, outras também, e quem é da saúde tem um maior domínio, ela gera uma sindemia, isto é, ela gera realmente consequências sociais. Nós temos isso claramente, quer dizer, se diz agora, depois digamos, da pandemia, né, forte, que exigiu medidas sanitárias rigorosas, as crianças não têm mais uma volta à escola tranquila. Muita incerteza social está nas famílias. A situação de emprego e renda ainda está confusa. Quer dizer, então, além disso, né, eu acho que muitas relações, a ascendência da incidência de violência e daí para frente. Então, nós temos que realmente entender, não é, esta presença do Estado, efetivamente, na proteção das crianças e adolescentes. Então, o que eu queria reforçar, não é que nós temos que ter uma ação de universalização e não de focalização naquelas crianças que já vivem uma vulnerabilidade econômica, né? Então, a sua família não tem capacidade de consumir. E isso nos leva realmente a esta última questão. Quer dizer, teríamos várias, mas pelo tempo esta última questão, que é a questão da relação entre os serviços, os cuidados e o benefício monetário, né? Então, o benefício monetário, e aqui já foi dito, teve até expressão aqui em Campinas como uma forma emergencial de atender uma situação aguda. Que, na verdade, se nós tivéssemos uma proposta de proteção social contínua para as crianças, que não fosse um negócio de 57 ou 59, devo ter me enganado, reais, ou alguma coisa insignificante, deveria ter um outro lastro, como isto é aplicado em outros países. Então, há uma grande questão hoje, internacional, colocada, e a Unicef tem trazido fortemente isso, é a relação cash and care. Isto é, dinheiro sozinho, o benefício monetário é importante, sim, mas ele é material. E care, o cuidado, tem que entrar nesta combinação efetivamente. E aqui nós vamos, sobretudo, né, descrever um pouco aquele pai com os seus 2 filhos, do sentimento diferente entre um e outro. Você percebia na fisionomia da criança, quando o pai relatava, o que ele sentia da falta da mãe. Então, isso está levando a que a gente realmente tenha o cuidado do luto, né? E entendendo que nós temos situações muito diferenciadas, e estávamos até vendo, tem na Unifesp, em São Paulo, tem um laboratório em relação à atenção ao luto, e que, através, né, de formas que sejam formas de expressão da criança, por jogos, por desenhos, por conversas, por história, consigam trazer à tona, não é, esta situação vivenciada. É claro que dizer que o pai viveu estrelinha, que a mãe viveu estrelinha no céu, já levou a que criança ficasse à noite olhando o céu para ver se podia cumprimentar a mãe ou o pai antes de dormir. Então, que isso está no céu, está viajando.
são maneiras simplistas que, na verdade, não trabalham, não é, esta desproteção realmente da criança. Então, aqui eu cumprimento, e, sobretudo, os conselheiros tutelares. Eu estou acabando mesmo. O seguinte, se nós conseguirmos que os cartórios de registro civil, de fato, comuniquem, não só o INSS, como fazem regularmente, quando o pai ou a mãe é segurado, mas comuniquem o sistema do município, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal, o CREAS, enfim, nós aí vamos conseguir, né, esta condição que vai dar mais trabalho, sim, para o Conselho Tutelar? Vai. Que vai dar mais trabalho, sim, para quem trabalha no CREAS? Vai. Mas vai dar mais justiça social. Mas vai dar mesmo condições de proteção. Outra coisa é lutarmos. CRAS, CREAS precisam de infraestrutura. CRAS, CREAS foram esvaziados pela ausência de recursos nacionais. Esta implosão que fizeram nas políticas sociais, nós efetivamente temos que enfrentar. Então, não temos medo de enfrentar, mas precisamos de condições objetivas para fazê-lo. Muito obrigada a todos. Muito bom, obrigado, professora Daísa. Seguiremos ainda aqui, né, a gente está um pouquinho atrasado, mas ainda teremos tempo para pelo menos algumas perguntas. Então, quem tem pergunta, eu peço, por favor, que faça por escrito, e aí chega aqui à mesa. Vou seguir, então, Cristiano... Sete, eu ia pedir, Cristiano, se você... o que a gente acha melhor, se o Sete e a Alexandra estão me ouvindo, considerando que é um tema que exige uma certa dedicação nossa, que tem a ver com a fronteira da pesquisa social, com a estatística, a matemática, se o Sete e a Alexandra concordam que a gente comece pelo Cristiano, se o Cristiano se sente à vontade, e, na sequência, Sete e Alexandra, porque eu acho que cria o cenário para a segunda apresentação. Ok. Sete, também? Ok. Então, eu vou chamar aqui o Cristiano Boccolini. Ele é pesquisador do LIS e CIT da Fiocruz, nutricionista de formação, pesquisador de modelos de incidência em saúde, ele vai explicar melhor o trabalho que ele realiza, e parceiro de primeira hora desse tema da orfandade e da qualificação dos dados, principalmente a partir das bases de saúde. Cristiano, eu queria te agradecer pela colaboração e te passo a palavra mantendo, se possível, nos 15 minutos. Obrigado. Olá, bom dia, Milton. Bom dia a todos, todas e todes. Quem não tenha fazer uma breve descrição pessoal, eu sou branco, na casa de 40 anos, cabelo castanho escuro, estou falando de casa, com fundo deslocado. Minha filha está aqui atrás, vocês vão ver de vez em quando a perninha, um bracinho aqui, porque já está na hora do almoço dela, se estendeu um pouquinho aí. Hoje minha esposa está dando aula em Petrópolis, e estou vestindo uma blusa preta, e vou falar então um pouquinho sobre... aqui, eu só pedi a permissão aqui de compartilhar os slides, por favor. Deixa eu ver se está conseguindo. Ainda não. Tá bloqueado aqui o compartilhamento de slides. Slides, fica. Enquanto isso, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e todos que venham a nos escutar ou assistir online posteriormente.
vereadores, deputados, membros da sociedade civil organizada, profissionais de saúde, profissionais de assistência social. Se puder, por favor, liberar aqui o compartilhamento, senão eu continuo só na descrição mesmo. Tem o slide de apoio. Milton, vocês têm a possibilidade de liberar o compartilhamento ou de passar meu slide? Oi. Ô, Cristiano, nós estamos tentando autorizar a sua apresentação, mas isso não está acontecendo. Você pode seguir, que nós vamos apresentar daqui, depois eu vou te dizendo. Pode seguir, por favor. Cara, que eu não estou vendo absolutamente nada, então eu vou seguir aqui o meu slide, né? Então, fazer um recorte específico, né, da epidemiologia da orfandade no Brasil, falando sobre os impactos específicos da pandemia de Covid-19, né? E antes falar período aí de 2020 e 2021 do Brasil e do mundo, para trazer um pouco dessa dimensão quantitativa do problema, para fomentar a discussão, né, com os gestores, com a sociedade civil, com os profissionais de saúde e todos que estão aqui presentes. No mundo, 3,5 milhões de crianças perderam pai ou a mãe ou ambos por causa da Covid-19, né? São dados publicados, e a gente vê que quando a gente fala não só pais e mães, mas aquele conceito um pouco mais estendido, né, de que perderam, deixa eu ver agora, tornaram co-anfitrião, talvez eu consiga, agora sim. E aí, só gostaria, por favor, da confirmação de que estão vendo o meu slide da situação global. Oi. Estamos vendo, Cris, pode continuar. Perfeito. Temos a minha participação especial aqui da minha filha hoje aqui. Então, a gente está falando aí de 5 milhões e 200 crianças que perderam o cuidador principal ou secundário, incluindo aí pais, mães, né? E a gente vê, eu só não estou conseguindo baixar aqui, diminuir aqui. Não sei porquê. Então, a maioria dessas crianças aí são de 10 a 17 anos de idade, e a gente tem mais ou menos 1/3 das crianças com menos de 9 anos de idade, né? E isso, comparando, né, com a série histórica, que foi um estudo publicado na Lancet, o número de mortes aumentou em 90%, principalmente de abril a outubro de 2021, no auge da pandemia, né? E entre março de 2020 e 2021, mais de 3 milhões de crianças podem ter vivenciado a orfandade associada à Covid no mundo, né? E sendo que a maioria dessas mortes, pela gravidade da doença, o óbito por causa de Covid-19, afetar principalmente adultos, homens, adultos jovens, homens, né, em termos de volume de morte, não em termos de letalidade, mas de volume de morte. Isso representa mais ou menos 3/4 do total. A orfandade paterna prevaleceu sobre a orfandade materna em todas as faixas etárias, em todas as regiões do mundo estudado nesse estudo. E aqui no Brasil, esse estudo estima em 170 mil mortes de crianças órfãos, né, entre adolescentes e crianças, né, órfãos de pais e mães, colocando o Brasil aí em 3º lugar, né, no ranking global de orfandade por Covid-19. A gente está falando aí, então, quando um estudo que eu publiquei na Fiocruz com outros colegas da UFMG e da Fiocruz, mostra que cerca de 41 mil crianças menores de 18 anos perderam suas mães, né? E a gente está falando de orfandade materna,
durante os 2 anos da epidemia de Covid no Brasil, 2020 e 2021. Né? E isso coloca uma taxa de órfãos de 7,5 para cada 100 mil crianças de 0 a 17 anos. Tá? Quem tiver interesse, tem um QR Code aqui para acessar o estudo. E aí a gente também tem uma outra situação que foi já pautada e pontuada por outros colegas que falaram anteriormente, né, que a gente tem também a questão da mortalidade materna, né, que essa situação de orfandade ela é agravada enormemente pela taxa de mortalidade materna, tá, que colocou o Brasil entre os países com maior taxa de mortalidade materna, nos países em desenvolvimento, tá? Cerca de 95 mortes para cada 100 mil nascimentos. E 1/3 dessas mortes, pouco mais de 1/3, se deram por conta da Covid-19. A situação que já estava ruim foi agravada aí pela Covid. A gente também trabalha lá na Fiocruz com a questão da divulgação de comunicação em saúde. E, Felipe, por favor, tá? Espera. Tá, a gente troca o short depois, pode deixar. Beijinho. Então, em 22 anos, a epidemia de HIV/AIDS, só para vocês terem uma noção comparativa, né, de 2 epidemias, né, a epidemia de HIV/AIDS, em 22 anos, gerou 30 mil crianças e adolescentes órfãos, e comparado aí com os mais de quase 170 mil no Brasil, né. E os estudos já publicados mostram que, estudando o caso da epidemia de HIV/AIDS, né, que as crianças órfãs, por causa no caso especificamente de doença infecciosa, né, mas de uma forma geral, acabam se tornando vulneráveis em termos de problemas emocionais e comportamentais, né, citando aí como foi muito brilhantemente pontuado e discutido, né, a questão de programas de intervenção para melhorar as consequências psicológicas da perda de um dos pais. Né. Como foi também pontuado anteriormente por colegas, a gente não tem uma série histórica da situação da estimativa de orfandade no Brasil, né, não temos isso registrado na academia. São cálculos relativamente complexos e que precisam de dados de censo atualizados, que a gente não tem. Hoje mesmo os dados do censo foram revistos, do censo de 2021, 2022 foram revisados, né? E as crianças com menos de 6 anos precisam ser prioridade para as políticas públicas. A gente tem o ECA aí, que deveria estar garantindo isso, né? E aí a gente pensar, né? Será que a gente está preparado para atender as demandas da população? E o que a gente tem, felizmente, e fiquei muito feliz de acompanhar aí desde a abertura, né, as leis que o município de Campinas implementaram para a proteção legal dos órfãos da Covid. E antes de encerrar, deixa eu só voltar aqui para o Zoom. Antes de encerrar, eu gostaria também de fazer um alerta, né, porque a gente está falando aí de uma pandemia, né, agravada aí por sindemias de outras doenças, como situações e condições, como, por exemplo, a insegurança alimentar e nutricional, a situação da... Você não está me ouvindo, não? Estou te ouvindo, eu vou lá sentar com você já, estou acabando aqui. Então, em relação à situação, a gente tem também a questão da insegurança alimentar e nutricional, onde no ápice da pandemia chegamos aí a mais de 40 milhões de brasileiros passando fome, e quase metade da população em algum grau de insegurança alimentar. E uma outra epidemia silenciosa que tem matado os pais e mães são as doenças crônicas associadas à obesidade e associadas à alimentação, né? A gente tem um número crescente aí de pais e mães falecendo precocemente por causa de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, e isso tem se agravado. O Brasil está aumentando aí o percentual
relativo de pessoas obesas, né, e com sobrepeso, aumentando a prevalência, né, de doenças de pessoas com o diabetes, com a hipertensão, insuficiência renal e outras doenças relacionadas a estilos e hábitos de vida. E, para finalizar, então, fazer esse alerta, né, de que a gente tem que pensar aí de forma ampliada, né, como que a gente consegue, como foi pontuado pela colega que falou antes de mim, mapear, né, a situação das crianças que estão em orfandade, né, ou um sistema ou um registro que permita a gente saber, como foi pontuado, quando ocorrem tragédias ambientais ou epidemias ou qualquer outra situação, quais crianças elas se tornaram vulneráveis por causa da orfandade gerados por esses epidemias ou desastres, né? Então, eu fico por aqui, agradeço, estou acompanhando vocês aqui online para dirimir qualquer pergunta mais adiante. Um abraço. Obrigado, Cristiano. Cristiano, como é que é o nome da sua filha? Gia Helena. Ela está aqui pedindo atenção um pouco, porque a Helena, tá na hora do almoço dela aqui. Ela está de Gia parabéns Helena. Pela coparticipação. E antes de passar para os próximos expositores, eu acho importante, isso já foi feito pela deputada Marina, quando ela avisou que chegaria atrasada hoje para a mesa de abertura, justamente porque ela tinha responsabilidades domésticas e de cuidados parentais para realizar antes de chegar aqui. E não é porque ela não tem rede de apoio. O mesmo acontece com o Cristiano. Só para exemplificar, são duas famílias brancas, fazem parte da elite, né, nada vulnerável do país, e isso manifesta claramente o que é os cuidados integrais com crianças e adolescentes, por parte das suas famílias, dos adultos, né? E o que significa também essa sobrecarga e a decorrência dela, seja qual for o modelo. Eu só queria dizer que Exatamente, Milton, porque a gente está falando aí de, assim, apoio eu tenho uma rede social, mas assim, a gente se em todos os privilégios, né, que eu tenho, ainda assim, eu tenho uma relativa sobrecarga, né, eu fico imaginando quando a pessoa está em situação de vulnerabilidade, está tendo que pensar o que tem que colocar para comer na mesa, no prato da sua criança, e isso realmente é uma situação que torna-se ainda mais grave em situações de orfandade, né. Eu agradeço mais uma vez o apoio, e a Gia vai dar um tchauzinho e dá tchau, querida. Eu estou dando a comidinha para ela querida. aqui, sentar do lado dela. Obrigado. E estou acompanhando vocês aqui com o fone e com o computador aberto aqui. Combinado, Cris. Estou ansioso também para ouvir os outros palestrantes também. Obrigado. Então, eu só queria cumprimentar aqui que esses dois exemplos que nós vimos, eles reforçam que, na verdade, essa preocupação do cuidado, da proteção social da criança, do adolescente, é menos uma disposição materna, não é uma coisa tão só para mulheres, mas é, na verdade, uma totalidade da sociedade, inclusive com medidas sociais e institucionais. Então, eu queria louvar Cristiano numa igualdade realmente de condições com a mulher. Eu acho que é isso. Todos nós temos que ter realmente essa relação com as crianças. Só isto. Muito bem lembrado, professora. Quero, então, chamar já, lembrando que nós fizemos de tudo para manter o horário, mas há questões institucionais e logísticas que nos impediram, então, também pedir a compreensão de todos vocês. Sabemos que isso gera alguns contratempos, seguiremos aqui. Quero, então, chamar duas pessoas que são muito relevantes também nesse debate internacional sobre a questão da orfandade
e as incidências crescidas desse fenômeno em relação à Covid. O pesquisador Seth Flexman, que é professor associado do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Oxford, tem pesquisado métodos escaláveis e modelos flexíveis de estatística, baseada nesse modelo bayesiano, que eu imagino que ele vai explicar um pouquinho. Suas áreas têm atuado na saúde pública e orfandade, e também é vinculado ao Imperial College de Londres e da Universidade de Copenhague. Também ele vai dividir o tempo, e eu entendi a fluência do idioma, né, Seth, com a Alexandra Pereira Blenkinshoep, que também é pesquisadora, pós-doutora em estatística do Imperial College, do Departamento de Matemática e da Faculdade de Ciências Naturais. Eu agradeço pelo aceite e também agradeço novamente aqui a doutora Andréa pela conexão e dou a palavra no mesmo tempo dos demais 15 minutos. A gente pode torná-lo co-host também, para facilitar a apresentação? Vocês são co-hosts, podem começar, por favor. Obrigado. Muito obrigada. Eu posso compartilhar nossas slides? You're co-host now, Alex, so you should be able to share. But I can try if you want. Oi, pode compartilhar, vocês são co-host. Quer me ajudar? Ótimo, já está sendo apresentado. Pode seguir. Alexandra, okay, né? O Alexandra, pronunciei certo o seu nome? Alexandra Pereira Blenkinshoep. Então, bom dia. Meu nome é Alexandra, sou uma investigadora baseada no Departamento de Matemática do Imperial College em Londres. Para a descrição de áudio, sou branca, tenho cabelos cacheados, castanhos e uso óculos. Muito obrigada por nos convidarem para compartilhar as nossas descobertas sobre este importante tema sobre crianças que perderam um cuidador. Fazemos parte de uma equipa de investigadores do Imperial College e da Universidade de Oxford, envolvidos neste projeto como os nossos colaboradores. Acreditamos na importância de abordar isso em políticas globais para proteger as crianças. Esta apresentação será realizada com um pouco de português e inglês. Agradecemos pela vossa paciência. Num estudo global sobre órfãos, estimamos que 145 mil crianças no Brasil perderam um dos pais como resultado direto ou indireto da pandemia da Covid-19 até o final de 2021. Além disso, estimamos que 87 mil crianças perderam uma avó ou parente idoso que vivia com elas. O falecimento de um dos pais ou cuidadores está associado a um aumento no risco de experiências adversas na infância. Por exemplo, violência, gravidez precoce, saúde sexual e reprodutiva precária, sofrimento mental, perda de cuidado familiar e interrupção da educação. Esses fatores podem estar ligados a consequências na saúde ao longo da vida para a criança. Para prevenir isso, é crucial identificar o nível de necessidade de cada criança. Isso pode ser feito por meio de sistemas como registros sociais,
adição de caixas de seleção em formulários padronizados, aproveitamento e utilização de plataformas já existentes, força de trabalho da assistência social e redes religiosas, por exemplo. Isso permite a alocação rápida de recursos para as crianças necessitadas após o falecimento de um cuidador. O Brasil já coleta dados nos registros de óbito sobre o número de crianças dependentes menores de 18 anos que estavam sob os cuidados do falecido como prática padrão. Aqui está um exemplo de como crianças órfãs poderiam ser identificadas em tempo real. Isso poderia ser utilizado para conectar as crianças aos serviços imediatamente após a morte de um cuidador, garantir que recebam o apoio adequado. Em resposta aos dados sobre o número de crianças que perderam cuidadores durante a pandemia, o município de Campinas aprovou legislação para identificar crianças que perderam um ou ambos os pais por Covid-19, avaliar suas necessidades e conectá-las a serviços como aconselhamento do luto e apoio psicossocial, educacional e econômico. Defendemos a adoção global desta abordagem, utilizando o Brasil como modelo, como mencionado na nossa carta publicada na revista Science. Isso possibilitaria a rápida identificação de crianças vulneráveis e garantiria a prestação de serviços de apoio após a morte de um cuidador, visando minimizar o risco de experiências adversas na infância. O Brasil enfrentou uma alta mortalidade durante a pandemia de Covid, como um aumento de óbitos devido à rápida expansão da variante Gama em 2021. A variante mais agressiva afetou adultos mais jovens, que provavelmente têm filhos menores de 18 anos. Por isso, buscamos estimar quantas crianças foram afetadas pelo falecimento de um dos pais ou cuidadores devido à pandemia de Covid em nível regional. Agora passo a palavra para o Seth para apresentar a análise e os resultados preliminares em inglês. Obrigada. Thank you so much for the invitation. Apologies that this part is in English. We've included on the slides some Portuguese, and I hope that if you have questions, you will be able to follow up with us in English or in Portuguese by email or today. So let me tell you a little bit about the methods that we've been using. We started with these methods at the end of 2020 for 20 countries in the world, including Brazil. We've been refining the methods to be able to make estimates at the regional level, at the state level within Brazil. So the two ingredients to estimate orphanhood using data that we have access to for most countries, certainly from every state in Brazil. We need fertility on the one hand and deaths by cause, in this case COVID, as well. So very, very high level, intuitively, if we have a fertility estimate, like about 2 children are born to women by the time they reach 40 years of age, and we have death counts, the number of women age 40 to 44 who died from COVID, or indeed from any other cause that we can collect data on, femicide, we multiply those two things together. So if 1,000 women have died, average fertility is about 2, then we expect, as a modeled estimate, at least 2,000, 2 times 1,000 children have lost a mother. Now, these estimates are epidemiological and demographic, so they have a number of limitations, which we discuss in the papers we published. We're working on preparing a paper for Brazil, where we will discuss this in more detail. And of course, we would like your feedback as we're preparing that, especially around the policy implications. Next slide, Alex.
Here we have preliminary estimates. Só one moment. Alexander, você poderia só fazer uma prévia da apresentação anterior, antes da gente seguir em inglês para a próxima? Sim, é um bocado difícil porque meu português é um bocado limitado, mas Alexandra, eu sugiro apenas um resumo do modelo que ele acabou de apresentar, as duas composições e as duas considerações. Sim. Perhaps later we could give a summary in Portuguese of what I presented. I really only have a few more results to show with slides that are labeled in Portuguese. Ok. Então, pode ser ao fim da apresentação os resultados um bocado em português? Perfeito. I can help with the translation. Eu posso ajudar na tradução, se for o caso. Muito obrigada. No worries. So shall I speak in English and you will give a short translation? Yeah, we can do it. Okay. Here we show preliminary estimates by state. On the top, we have absolute numbers. So Sao Paulo ranks number 1 purely because of the population. On the bottom, we have per 1,000 children. So Mato Grosso ranks number 1 as 4.7 children affected per 1,000. Ok, no primeiro gráfico, os números absolutos de mortes, né, estratificado por estados, e embaixo o número relativo, já para cada 1.000 crianças, e sendo Mato Grosso liderando o ranking, seguido de Rondônia e Mato Grosso do Sul, as partes mais escuras com maiores taxas de orfandade. Okay, next slide, Alex. Here we show preliminary estimates. These have not been published. We are working on a manuscript now. These show exact numbers, but the way to think of this is as a minimum estimate, and we are working on showing uncertainty because these should not be taken to be exact numbers. Maternal, loss of a mother, paternal, loss of a father, double, loss of both mother and father, and then the rightmost column again is total number of children affected out of 1,000. E aí, agora ele está apresentando os números absolutos por estados de morte paterna, materna, das duas mortes na terceira coluna, o total e a taxa, né? Aí só destacando, se me permite, allow me just highlighting São Paulo. São Paulo com 33.107 mortes, um total de 3 mortes para cada 1.000 crianças. E esse modelo ainda não está incorporado aí as incertezas, né? A possível variação desses números. É um número médio estimado. Over to you, Seth. Okay, Alex, next slide. Here we show the age pattern. Because COVID-19 affects older parents, we see more orphans in the older age groups from 10 to 17, something that we already saw from our Brazil-wide paper as well. Então, as crianças brasileiras estão mais expostas à orfandade, especialmente para a perda dos dois, de pai e de mãe, né? Isso fazendo uma comparação. Overview. Here we can compare age distributions by country. We see that in all countries, about 2 out of every 3 COVID orphans are adolescents. The implication
is that they are at increased risk of a number of adverse events, including sexual violence, HIV, mental health problems, pregnancy, and mental health distress. Então, proporcionalmente, 2 a cada 3 órfãos de Covid são adolescentes e, então, por consequência, estão com maior risco de estarem expostos à violência sexual, a infecção por HIV, doenças mentais ou condições mentais, gravidez na adolescência e estresse severo. Over to you. Next slide, Alex. Again, we can look across 20 countries at the sex of the parent who has died. 3 out of every 4 COVID orphans have lost a father, paternal orphans. This puts them at increased risk of exploitation, abuse, poverty, and vulnerability to extremism. E agora nesse slide mostrando que 3 quartos de todos os órfãos no mundo perderam com relação ao sexo, né? Foi em relação aos pais, 1/3, 1/4 no caso de mães, e novamente por terem perdido o pai está mais a risco de sofrerem exploração infantil, abuso, pobreza e vulnerabilidade a violências extremas. Positivo. Alex, next slide. Here we can see the picture for all of Brazil based on our most recent estimates. 100,000 children have lost a father, 45,000 children have lost a mother, and we cannot forget about grandparents, children who live with a grandparent, and that grandparent died from COVID during the COVID-19 pandemic. That number is 87,000. Sorry, it's lunchtime here with my daughter, so I'm trying to keep up. You're doing amazingly. 100,000 children have lost a father, 45,000 a mother, and we cannot forget about grandparents. These are estimates. 87,000 children live with a grandparent. A grandparent died during the pandemic. Okay, essas estimativas, então, mostram números parecidos, né, com a gente fez o levantamento da Fiocruz. 100 mil mortes de pais, 45 mil mortes de mãe e 87 mil perda, né, morte de avós e cuidadores, né, principalmente avós. Positivo, certo? Okay, Alex, let's go one more slide. Let's skip this one. Okay, we have been addressing in our research COVID-19. I understand that you have been discussing other causes of death. Causes of death are causes of orphanhood. Então, colocou outras causas de morte, né, as mortes de orfandade, né, aqui no caso das mulheres de 30 a 34 anos, colocando as 10 principais causas de morte nessa faixa etária. Here we can see among, let's go back one slide, sorry Alex, among 30 to 34-year-olds, here we can see 3 different groupings of cause of death: injuries, which includes interpersonal violence, femicide, and road injury. Those are the number 1 and number 2 causes of death, followed by HIV/AIDS and infectious disease, followed by 3 non-communicable diseases, cancer and stroke. E aí, entre as principais causas de morte, a que lidera é a violência, seguida de acidentes de trânsito, HIV, câncer de cérvix uterino, câncer de mama, derrame, condições maternas relacionadas acredito ao parto, e
por último aí nesse ranking de doenças infecciosas respiratórias. Alex, next slide. By the time we now talk about women aged 40 to 44, the ranking of causes of death has changed. Non-communicable diseases, breast cancer, stroke, heart disease are numbers 1 through 3, cancer number 4. Of course, infectious disease, HIV, AIDS, femicide, road injury remain leading causes. Now they're dropping to 5, 6, and 7. E agora, movendo uma faixa etária para frente, de 40 a 44 anos, mulheres, né? Muda o perfil, com câncer de seio liderando, de derrame, de doenças cardíacas, câncer uterino, e aí HIV, AIDS, violência e acidente de trânsito continuam entre as causas mais importantes, mas caem no ranking de causas de liderança de causas de morte. Positivo. Okay, next slide. Brazil is a model in terms of the inclusion of the death certificate that Alex mentioned earlier. We are working with partners in Colombia, funded by the Moderna Foundation, to pilot that change on the death certificate in order to understand how it can be used. What we learn in Colombia, we hope will also be relevant to Brazil. It's not just about including it on the death certificate, but seeing how we can connect those children to social services, everything you're talking about. Sorry, so... Sorry. The Brazil model of death certificates. The Brazil model of death certificates will be piloted in Colombia. Ok, so basicamente o nosso modelo de certificado de morte, né, o sistema de informação de mortalidade, ele está sendo exportado para a Colômbia. A gente é uma referência e isso ajuda a manter esse rastreamento, né, da orfandade. Over to you. Now I have your full attention. Sorry. We hope to learn in Colombia how the data from death certificates can be connected to social support for the children. E aí fazer o interrelacionamento, né, entre os certificados de morte, né, com apoio social para as crianças. Isso é um modelo que eles estão fazendo na Colômbia, para fazer essa interconexão, né, essa relação entre o sistema de mortalidade e apoio e suporte social. Over to you, Seth. And to share information between Brazil and Colombia. E aí é um resultado da colaboração entre Brasil e Colômbia. Okay, the last slide, Alex says Portuguese, which you can read. If you're willing. Oh, you want to read it, Alex? Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como essa trata as suas crianças. Nelson Mandela, 8 de maio de 1995. Thank you for all, Sete e Alessandra. Obrigado, Cristiano. A gente super explorou o Cristiano hoje, sem aviso prévio. A apresentação foi muito importante. Acho que tem aí insights para as próximas mesas, né, de informações que precisam ser levadas em conta na construção do dado municipalizado. Quero fazer apenas uma observação antes de passar para a professora Daísa encerrar, e já convido, se Cristiano e Sete e Alexandra quiserem fazer o mesmo, uma saudação, obviamente, final, dado o nosso horário. Antes, quero saber se tem alguma pergunta. Aqui não chegou nenhuma, então estou entendendo que podemos seguir. Eu só queria fazer uma observação sobre esse último slide que Sete e Alexandra exemplificaram, e que é um resumo da
agenda de incidência política da Coalizão Orfandade e Direitos. Nós temos defendido a seguinte ideia, inclusive para dialogar, né, professora Daísa, em pé de igualdade com os companheiros e companheiras que estão no sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente e nos serviços e políticas de proteção e apoio à família. Do nosso ponto de vista, não se trata de uma disputa entre causas, entre vulnerabilidades, entre desproteções, nas quais você definiria aquelas que são mais desproteção do que as outras desproteções, mais vulnerabilidade do que as outras vulnerabilidades. Portanto, uma falsa contradição entre universalidade da proteção das crianças e adolescentes, universalidade da atenção, seja em saúde, seja em assistência e proteção social, seja mesmo no sucesso escolar, no dito sucesso escolar, que é o grande desafio do Brasil, o direito à aprendizagem, e mesmo a priorização das proteções às crianças e adolescentes no sistema de garantias de direito, mas é uma visão em que a gente tem usado uma expressão, inclusive da matemática, que é justamente essa ideia do algoritmo, ou mesmo da heurística, né? Então, o que é o algoritmo? Ele é um modelo para resolver problemas complexos, ou a heurística, que tenta identificar elementos que vão se repetir em demais situações onde estejam presentes aquelas variáveis. Portanto, se nós fizéssemos a seguinte afirmação, então, obviamente, de provocação para o debate, né? Ela carece de rigor científico, ela tem uma função política. Nós protegemos e defendemos com muita precariedade as crianças e os adolescentes no Brasil. Apesar de termos um sistema nacional, de termos trabalhadores, profissionais, ativistas, operadores de direito muito comprometidos, a proteção às crianças no Brasil ainda carece de universalidade, carece de integralidade, carece de isonomia, como disse a professora Daísa, de equidade. Mas ela carece muito mais quando é uma criança e adolescente em orfandade. Se isso for verdadeiro, o contrário pode ser útil. Priorizar atenções sistêmicas universais às crianças e adolescentes em orfandade pode ter um efeito positivo no sistema de proteção. Ou seja, ele pode antecipar, num universo mais restrito e supostamente mais controlável, questões que estão postas para qualquer criança, para qualquer família, para qualquer adolescente. Mas que, se nós priorizarmos esse universo, nós podemos, obviamente, extrair melhorias para o conjunto das crianças, para o conjunto dos adolescentes, para o conjunto das famílias brasileiras. Então, essa era a nossa consideração para que a gente siga no debate. Professora Daísa, por favor. Bom, eu quero agradecer muito estar aqui, agradecer muito poder estar ouvindo todas estas exposições, por exemplo, essa questão de que a adolescência é mais atingida pela orfandade. Acho que isso é uma questão nova, né, naquilo que a gente discutia. Eu até comentava com o Cristiano a questão da orfandade de puérperas, quer dizer, que também é uma das incidências que se tem, quer dizer, não delas, evidente, da criança que dali nasce. Então, acho que nós mostramos que, de fato, nós conhecemos ainda muito pouco desta realidade. E penso que, indo um pouco naquilo que Milton nos coloca, e penso que, neste trabalho, né, que nós temos da coalizão, a gente vê que ela vem crescendo, não só em ações, mas na compreensão da questão. Porque eu acho que, de fato, como eu disse, nunca se deu propriamente um aprofundamento dessa questão da orfandade. O próprio ECA fala de afastamento dos pais.
mas não toca na questão da criança. Então, eu creio que este final que Milton nos coloca me chama a atenção de complementariedade. Infelizmente, nós não temos uma relação de complementariedade entre as políticas que atuam diretamente com a população. Unidade Básica de Saúde, escola, CRAS, CREAS, nós não temos isso. Nós não temos nem a unidade dentro da própria política, nem a complementariedade entre as frentes de serviço. E quem paga isso é a população. Eu ouvi ontem uma frase de Tolstói, e que eu queria aqui dizer, foi no Town, hein? Foi no Town, não é filosofia do Town. Mas eu acho que é muito interessante, que é dizendo, se você quer ser universal, começa por sua aldeia. Campinas não é uma aldeia, mas comecemos por Campinas, neste empenho de uma unidade, de uma complementariedade, entendendo que, na verdade, nenhuma política social por si só consegue dar uma resposta, né? E que nós temos realmente que ter uma leitura universal da questão, né? Por isso, esse sentido de orfandade e esta questão da isonomia e a particularidade do que é ser uma criança, um adolescente sob orfandade, independente de renda, independente do que tenha. Nós temos que nos aprofundar nisso. Unicamp, avante. Muito obrigada. Muito bem, eu agradeço a todos os expositores da mesa pela generosidade e colaboração e compreensão com os nossos ajustes de horário. Convido a todos a seguirem no Brent Lanche, que faremos agora. A ideia é que as pessoas que assim desejem, a Michele está aqui, dá um oi, Michele, que está nos apoiando aqui na parte logística. Nós temos uma restrição de espaço aqui na casa, então a gente fez um acordo com o estabelecimento que fica a alguns metros daqui, para quem quiser se servir desse Brent, lanche reforçado. Quem não quiser, fique à vontade para seguir sua rotina de alimentação. Eu só peço para que a gente ajuste aí o horário e retorne pontualmente às 13 horas, porque daremos, então, sequência à mesa 2 das políticas públicas a partir dos programas das secretarias municipais e a questão do apoio às famílias e às crianças e adolescentes em orfandade, tal como foi definido aqui. Seguiremos nessa mesa até às 14h30 e vamos para a mesa final, que é a mesa 3, com os conselhos de direitos das políticas públicas. Começa às 14h30 e encerra às 16h. Em ambas as mesas, vocês podem fazer as perguntas, irem trazendo, a gente vai incorporando na medida do possível. Acho que não tem mais nenhum outro recado, né, para dar? Eu acho que seria bom você passar o endereço. Eu vou acompanhar o grupo, mas... Ah, tá. O lugar chama-se... na Avenida da Saudade. Avenida da Saudade, 1289. Segundo a Michele, dá para ir a pé, fazendo uma respiração tranquila, para quem tiver interesse. Avenida da Saudade, 1283. Há capacidade para receber todos simultaneamente, tenham tranquilidade, andem com calma. Tem que olhar, infelizmente, as calçadas para não tropeçar, porque na vinda, né? Cadê a Vanessa? A gente tropeçou. E voltamos pontualmente às 13 horas, lembrando que às 13, né, vereadora Débora, volta a transmissão online para as pessoas que querem acompanhar esse evento, inclusive fora de Campinas. E, de novo, agradeço a mesa. Aí o intérprete de Libras estará integralmente aqui. A intérprete são duas, né? Vão revezar. Obrigado, gente. Encerramos essa mesa e seguimos às 13 horas. Até mais. TV Câmara, Campinas.